Beleza, pessoal. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as revoltas sociais da República Velha, tá? Eu achei essa apresentação no computador e eu vou dar assim uma passada geral, só para vocês entenderem. Então, as revoltas sociais da República Velha, né, elas foram revoltas que aconteceram de 1889 até 1930. E elas mostravam basicamente o que? O descontentamento da população brasileira, primeiro com a proclamação da República e depois principalmente com a República Oligárquica, né, com a política café com leite. Então, nesse videozinho, eu vou falar só de Canudos, que foi assim o maior de todos os movimentos sociais da República Velha. Canudos e Contestado, anotem aí, são chamados de movimentos messiânicos, tá? Messiânico por quê? Messias, Salvador. Não tem nada a ver com Jair Messias, pelo amor de Deus, tá? Messias porque era um movimento de salvação e tinha um caráter religioso. Então a gente vai ter Canudos, que foi na Bahia, e Contestado, aqui no Paraná e Santa Catarina. Esses dois movimentos são movimentos messiânicos, movimentos de caráter salvador com uma grande ligação religiosa. Guerra de Canudos durou 4 anos. Por que se chama Canudos? Por causa da região aonde aconteceu essa guerra. Então a região aonde se passou era chamada Canudos, por isso, né, Guerra de Canudos, povoado no interior da Bahia. O líder do movimento de Canudos, Antônio Vicente Mendes, ou simplesmente Antônio Conselheiro. Tá tremendo aqui porque eu tenho que segurar o celular e o notebook. Aí fica complicadinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui a tela. Então vamos lá. Aqui tem uma imagem do filme Guerra de Canudos, né? Estreado pelo José Wilker. Essa imagem do Antônio Conselheiro, é uma charge, na realidade, representando Antônio Conselheiro. Então vamos lá. Canudos passa a se chamar Belo Monte. Antônio ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Conselheiro representava a religiosidade, por isso ele tinha grande aceitação da população. Frades foram enviados para convencer a população a se afastar de Conselheiro. O número de seguidores, ao invés de diminuir, aumentou. A população era formada por negros, ex-escravos e índios, e o Conselheiro foi acusado de defender o retorno da monarquia. Então vamos entender primeiro a figura de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele era uma figura não pública, mas ele é um homem comum, se não me falha a memória, ele era um contador, algo desse tipo. E de repente, não mais que de repente, ele tem um surto e ele resolve sair pregando no sertão nordestino, especialmente ali no sertão baiano. Então, o que ele pregava, né? Ele pregava a Bíblia na visão dele, é lógico, né? As coisas que ele acreditava. E ele também conhecia benzimentos, conhecia ervas medicinais. Então, as pessoas começam a vê-lo como um homem santo. E como ele dava esses conselhos, e boa parte dos conselhos eram ligados à religião, ele vai ser conhecido então como Antônio Conselheiro, por isso que ele vai receber esse apelido. E por causa da religiosidade dele, por causa desses conselhos, então, ele vai passar a ter uma grande aceitação da população. E o que acontece? Antônio Conselheiro, ele vai visitando várias localidades no sertão. E à medida que ele vai passando por essas localidades,
ele vai ganhando adeptos, vai ganhando seguidores. Não sei se vocês já viram o filme Forrest Gump, contador de histórias, quando o Forrest começa a correr, e aí as pessoas começam a correr atrás dele, porque viam nele, né, acreditavam que ele tinha algo de diferente. Conselheiro era mais ou menos assim. Então ele vai ganhando seguidores. E o que acontecia? Nas cidades onde Antônio Conselheiro parava, geralmente ele aconselhava, ele fazia a leitura de trechos da Bíblia, rezava-se o terço, e ele com os seus seguidores, geralmente eles reformavam igrejas, colocavam muros em cemitérios, coisa desse tipo. Por isso a fama dele foi crescendo cada vez mais. E o número de seguidores, ao invés de diminuir, vai aumentando. E quem eram esses seguidores? Óbvio, a população mais pobre, aqueles que não tinham mais esperança em nada. Eles vão começar a seguir Antônio Conselheiro. Estão entendendo por que movimento messiânico? Messias, salvação. E o Conselheiro, ele era a favor da volta da monarquia. Justamente por quê? Porque a monarquia, né, lembram? Quando se formou a república vai se tornar um estado laico, né? Não vai ter mais ligação com a religião, ao passo que a monarquia era católica. É por isso que Antônio Conselheiro, né, ele vai ser acusado de defender o retorno da monarquia. E de fato ele queria, né? Ele deixava claro que ele queria o retorno da monarquia. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas vão se tornar tão numerosas que de repente eles vão ter que parar, eles vão ter que, não vão mais conseguir ficar peregrinando. Então eles escolhem a região de Canudos, que passa a se chamar Belo Monte. E ali eles formam um arraial. O Arraial de Canudos ou Arraial do Belo Monte. Arraial, pelo amor de Deus, não é festa junina. Arraial é uma vila. Então, a Vila de Belo Monte ou a Vila de Canudos. Ok? Então, vamos passar para o próximo. O senhor está meio perdido aqui, mas eu me acho. Aqui já é Vargas. Ninguém quer Vargas. Júlio Prestes, não tem nada a ver. Volta. Nossa, foi muito para frente. Tenentismo. Aqui. As principais críticas do conselheiro e seus seguidores era contra o aumento dos impostos e a situação da miséria. Então, quando eles formam esse arraial, né, o Arraial de Canudos, eles começam a se armar, eles vão ter uma vida, digamos assim, econômica muito própria dentro do Arraial de Canudos. E eles vão ter leis, digamos assim. Eles não vão seguir as leis do governo baiano. Eles vão seguir leis próprias dentro de Canudos. E aí que está o foco, né, da Guerra de Canudos. Por quê? Porque o governo baiano ele vai estabelecer uma cobrança de impostos a todas as cidades, vilarejos da Bahia. E Antônio Conselheiro vai se negar a pagar esses impostos. Ele vai dizer que não, que o vilarejo de Canudos não vai pagar imposto nenhum para o governo baiano, porque ali Canudos era autossuficiente. Então, o que é que as autoridades baianas vão fazer? Primeiro, por conta própria, elas vão tentar destruir Canudos. Não conseguem, porque o povo de Canudos, embora matuto, embora muito humilde, era um povo extremamente organizado. Eles já tinham uma organização. Não vão conseguir. E aí o governo baiano resolve, então, entrar em contato com o governo federal, a recém-criada
República Federativa do Brasil. E o que eles usam como desculpa? Né? O governo baiano não podia dizer ao governo federal: a gente quer destruição de Canudos porque eles não querem pagar os impostos. Né? O governo ia dizer: te vira. O governo baiano vai usar a seguinte justificativa: se formam um arraial. Nossa, parece que eu tô com Alzheimer. É Alzheimer não, é Parkinson. Se formou um arraial no interior da Bahia, e esse povo do arraial é contra a república. Eles querem a volta da monarquia. E aí as tropas federais vão ser enviadas para Canudos. 3 expedições foram enviadas a Canudos. 3. E essas expedições não conseguem destruir Canudos. Então a primeira é frustrada, a segunda é frustrada e a terceira também é frustrada. Só na 4ª expedição que são enviados muitos soldados. Agora o professor não tem o número bem certo, se não me engano 20.000 soldados foram enviados a Canudos, mas não tenho bem certeza. Canhões foram enviados a Canudos para destruir o arraial. Aí sim, nessa 4ª expedição, basicamente todo o arraial de Canudos foi destruído. E aí Antônio Conselheiro, é óbvio, foi morto, né? A foto do Conselheiro morto ficou estampado nos jornais das principais capitais dias depois da destruição de Canudos, né? E o arraial não existe mais. Onde estava o arraial de Canudos hoje está uma represa, né? Então está debaixo d'água. O antigo arraial de Canudos, mas essa é a Primeira Guerra, que marca as revoltas, as chamadas revoltas sociais da República Velha Brasileira. Quem quiser saber mais sobre a Guerra de Canudos, existe um livro chamado Os Sertões, de Euclides da Cunha, que às vezes ele é pedido no vestibular, né? É matéria de vestibular, Os Sertões. Euclides da Cunha era um jornalista que foi mandado para Canudos para cobrir como... Caiu meu celular.